Sejam então muito bem-vindos. O tema que vos trago hoje são vários, mas aqui em destaque fica então o rally que temos assistido desde março, aqui da Bitcoin e todas as outras altcoins. Tenho aqui então diversos temas nos quais achei interessante trazer-vos para falar um pouco e, nomeadamente, aqui a Bitcoin. Antes disso, apenas só mostrar aqui os destaques desta semana. Portanto, aqui e principalmente o dia de hoje a ser dominado pelos dados referentes ao PMI industrial e de serviços. Na zona euro temos também mais logo, se estiverem a ver este vídeo na segunda-feira, portanto temos mais logo nos Estados Unidos. E este é um dos principais índices a terem atenção aqui por parte dos investidores, pois este índice representa 20% do PIB e é-nos útil para perceber se estamos aqui ou se a economia está numa fase de recuperação, se está numa fase saudável ou então se está a dar aqui alguns sinais de algum tipo de recessão. Temos também depois ao longo desta semana aqui as minutas da Fed, minutas também do BCE, temos a Black Friday, que acaba por ser benéfica aqui para as empresas, nomeadamente para o mercado acionista, e temos também aqui o índice de inflação para os Estados Unidos para esta semana. Portanto, começar aqui pelos índices. Os índices que têm na semana passada tiveram aqui um abrandamento na sua tendência de alta, depois de toda a euforia desenvolvida através das notícias praticadas pela Pfizer e depois também pela Moderna e agora mais recentemente pela AstraZeneca. Hoje, esta semana, temos aqui os índices aqui à espera de alguns sinais, ou à espera de novos sinais aqui do mercado para se perceber de facto qual é que é a tendência que irá predominar. Se continuamos a assistir ao mercado lateralizado ou então se estamos então perante uma continuação também do último rally que tivemos vindo a assistir, nomeadamente nos índices europeus que têm registado fortes recuperações depois das vacinas que foram anunciadas há 2 semanas. Portanto, as ações nunca tiveram cotadas de forma tão elevada, como podemos ver aqui através do gráfico. Portanto, nós nunca tivemos, mesmo em situação de pandemia, nós nunca vimos um mercado tão altista. Contudo, aqui os riscos de novas medidas de confinamento nos Estados Unidos, nomeadamente agora nos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos têm aqui, apresentam aqui algum delay face à evolução da pandemia, face aqui à zona euro, sendo os principais continentes aqui mais prejudicados com a pandemia, e temos estado aqui a assistir a novas medidas mais restritivas nos Estados Unidos. E será interessante então ver como é que o mercado irá reagir, principalmente aqui os índices norte-americanos. Para outro lado, temos também aqui destaques para a China. A China que tem sido uma das grandes economias que tem vindo aqui a recuperar e a beneficiar muito com a pandemia, uma vez que também já tem estado aqui a controlar melhor aqui o número de casos de infectados e parece que tem retomado aqui à normalidade. A China, contudo, tem aqui alguns sinais de talvez que possa aqui abrandar os recentes movimentos de alta que tem, ou a recente recuperação, forte recuperação que tem registado. Nós temos então assistido aqui a uma rápida recuperação devido aos efeitos da pandemia, mas começou-se aqui a verificar também ao mesmo tempo que algumas empresas chinesas começaram a declarar falência. Portanto, mesmo nesta rápida euforia, parece que o início do confinamento acabou por prejudicar aqui algumas empresas chinesas. Portanto, aqui no meio destes extremos todos, onde temos empresas a valorizar bastante, a conseguir ganhar fortes cotas de mercado, temos por outro lado outras empresas que não estão aqui a conseguir fazer face a isso e têm então declarado falência. Esse número está aqui a vir a crescer na China. Temos também o sentimento no mercado a atingir níveis de entusiasmo extremo e nós já o mercado sendo cíclico, nós já assistimos a estas situações
várias vezes. Portanto, sempre que estamos aqui a atingir níveis de entusiasmo extremo, de euforia extrema, é natural que acabe sempre por existir aqui correções mais acentuadas. Se formos ver aqui também, através do gráfico dos recentes retornos, vemos aqui uma crescente alta aqui e também mais recente. E reparem que assistimos a este movimento quando foi, portanto, o pós-pico da pandemia e agora estamos aqui a assistir novamente a esse tipo de movimento. Portanto, e a atingir aqui valores já do ano passado, ou seja, já quando a economia estava em situações mais normalizadas, digamos assim. E, portanto, aqui poderá ser interessante para ver se este ritmo de crescimento da China, se esta tendência tão forte, tão expressiva, se será para manter ou se vamos assistir aqui a um ligeiro abrandamento desta recuperação. Será também bastante interessante perceber como é que os mercados, então, irão reagir aqui, se houver algum abrandamento por parte do mercado chinês. Isso será aqui bastante interessante, nem sequer estou aqui a referir, assistir aqui aos principais índices chineses, mas sim às grandes empresas cotadas, nomeadamente a NIO, a Alibaba, que têm registrado aqui fortes valorizações e perceber como é que vão então reagir caso comece aqui a aparecer ou a dar sinais de um possível abrandamento da forte recuperação que têm registado ao longo da pandemia. Falando de restrições, como tinha então referido há pouco, portanto, os Estados Unidos então a estarem agora um pouco mais pressionados com a questão da pandemia e o estado de Nova Iorque aqui a tomar aqui novas ou mais restrições. Aqui este mapa é interessante, uma vez que nós aqui conseguimos ter uma perspectiva e também um desenvolvimento do nível de restrições ao longo dos vários estados dos Estados Unidos e também desde o pico da pandemia. Portanto, como podem ver, o gráfico mede aqui desde o início de março até dia 16 de novembro, portanto, há relativamente pouco tempo. Como podem ver, aqui as medidas de restrição não são idênticas para todos os estados e podem ver que estados como Nova Iorque têm medidas muito mais restritivas do que, por exemplo, se tomarmos aqui como o estado de Utah ou Mississippi, entre outros. Portanto, Nova Iorque decidiu então suspender as escolas, uma vez que aqui o número de contágios tem estado a aumentar. Um dia de hoje também é que estamos aqui a fazer este webinar especial. Os Estados Unidos registrou novos máximos de infecções, 200 mil infecções, portanto, e de notar também que nunca nenhum país até agora tem registado ou tinha registado assim valores tão altos. Portanto, temos aqui os Estados Unidos a apertar um pouco o cinto, a apertar aqui as restrições. Temos também não só o número de infectados a aumentar, mas temos também um elevado número de hospitalizações. Ou seja, isto leva a que o sistema de saúde fique fortemente pressionado e poderá levar aqui a um colapso se este ritmo continuar a crescer de forma tão exponencial como temos estado a assistir recentemente. Devido também ao agravamento da situação provocado pela Covid-19, os Estados Unidos poderão então tomar novas medidas mais restritivas, não apenas no estado de Nova Iorque, como colocamos aqui como exemplo, mas também para todos os outros estados do país. Portanto, aqui muita pressão por parte da pandemia na economia americana e aqui os índices também poderão acabar por estar fortemente pressionados. Com tudo isto, este ano então fica marcado aqui pelos efeitos da pandemia, pelas restrições que fomos obrigados a tomar para tentar ao máximo controlar aqui a propagação do vírus e assistimos também a uma forte intervenção dos Estados e bancos centrais nas economias. Ora, isto fez com que tudo estivesse demasiado alavancado. Nós tivemos a dívida americana, norte-americana, que já é das maiores do mundo, a crescer muito mais. Neste momento a dívida é cerca de 140% do PIB. Portanto, aqui a atingir níveis bastante assustadores.
Usualmente os investidores tendem, quando em situações de maior incerteza, tendem a refugiarem-se em ativos de refúgio, o ouro, o iene, o franco suíço. Contudo, agora recentemente temos estado aqui novamente, e os investidores têm estado aqui novamente, a tomar mais atenção à Bitcoin. Portanto, Bitcoin que foi em 2017, 2018, alvo de grande destaque por parte dos investidores, mas que depois, ao longo dos anos, até recentemente, até este ano, acabou por deixar de ser um ponto a focar, uma vez que depois também a Bitcoin e também as restantes altcoins acabaram por corrigir de forma um pouco mais agressiva. Também não devemos esquecer que o mercado das criptomoedas é bastante volátil e que é natural que quando nós temos movimentos de alta bastante voláteis, também é natural que as correções sejam igualmente bastante voláteis. E não nos podemos esquecer disso, pois caso nos foquemos demasiado no curto prazo, acabamos por ignorar então estes aspectos. Portanto, nós vemos este ano para além da pandemia, também fica marcado aqui pelo retomar da procura por parte de criptomoedas e, nomeadamente, a Bitcoin. A Bitcoin, já por muitos, já tinha sido referida como um possível ativo de refúgio, contudo, no pico da pandemia, o que nós assistimos foi que, enquanto os índices estavam também a registrar fortes quedas, as criptomoedas também estavam a registrar igualmente fortes quedas. E nós temos aqui, portanto, aqui o ponto 1 é referente aos novos máximos históricos que a Bitcoin atingiu e também referente então àquela altura de 2017, que curiosamente estes grandes impulsos, não só na Bitcoin, mas também nas restantes altcoins, está-se a aproximar também com este período do ano em que nós estamos a chegar. Portanto, estes fortes impulsos ocorreram em novembro e dezembro de 2017 e nós estamos agora também a terminar o mês de novembro e a começar o de dezembro. E nós temos assistido aqui também a uma forte valorização e poderá aqui dar, de certa maneira, alguns sinais de repetição deste comportamento que ocorreu já há 3 anos, sensivelmente. Portanto, contudo, os investidores andaram aqui um pouco reticentes por causa da Bitcoin e das criptomoedas, uma vez que nós conseguimos ver aqui, através do gráfico do número 2, conseguimos ver que o sell-off foi também bastante intenso aqui nas criptomoedas. Ora, criptomoedas são muito mais voláteis que os restantes instrumentos e se os outros instrumentos, nomeadamente os índices, se registaram quedas, ora bem, Bitcoin registrou quedas muito mais aprofundadas. Contudo, rapidamente essas quedas também foram anuladas e neste momento nós temos estado aqui a assistir a fortes ganhos da Bitcoin e os recentes movimentos de correção no mercado acionista. Parece que a correlação com as criptomoedas, nomeadamente com a Bitcoin, parece que então está a desaparecer. Há aqui vários aspectos que não só este, mas há aqui, à medida que os investidores têm vindo então a captar mais a atenção das criptomoedas, há aqui vários aspectos que têm sido considerados e fatores diferenciadores no resto das decisões que tomam. Só antes de vermos aqui estas situações, só olhar aqui para estes dois gráficos, porque como podem ver aqui a atividade da Bitcoin, se formos aqui a ver por categoria, portanto, aqui a nível da Deep Web, estamos aqui a ver que os níveis continuam muito mais baixos, que inicialmente a Bitcoin principalmente, era associada muito à Deep Web, portanto ao mercado negro, e neste momento essa associação está-se a dissipar um pouco. O que nós temos estado a assistir é um aumento bastante consistente. Portanto, reparem que isto representa apenas 1% da exchange, portanto, das corretoras, e as restantes também, mining, entre outras, não há assim uma grande evolução. Portanto, de facto, há aqui um mercado ainda muito recente, ainda por explorar muito, e poderá aqui ser interessante. Reparem também que, se nós olharmos aqui para o gráfico do lado direito, conseguimos ver que está aqui uma recuperação novamente por parte das transações da Bitcoin. E nós conseguimos ver isso de forma muito mais nítida nestes gráficos aqui, onde nós conseguimos ver, portanto, aqui as transações diárias
na blockchain, portanto, aqui nas criptomoedas, onde conseguimos ver que estamos aqui a atingir novamente picos mais elevados, e aqui conseguimos ver também, através das estimativas, que estamos próximos de atingir aqui um novo pico. Este pico corresponde aqui aos máximos de 2017, que fez com que impulsionasse então os preços, e é aquilo que nós estamos aqui a acontecer. Portanto, isto são apenas estimativas, mas que poderão ser aqui bastante interessantes para identificarmos padrões semelhantes daquilo que aconteceu no primeiro bull market que assistimos de forma muito intensa em 2017, no final de 2017. Há aqui uma questão que se coloca muito e é um dos principais catalisadores com que os investidores têm focado, que é nomeadamente aqui a parte do sistema financeiro e que tem preocupado bastante os investidores. Ora bem, põe-se aqui a possibilidade de o sistema financeiro, aquele que nós conhecemos neste momento, poderá aqui entrar de certa maneira em ruptura. E as criptomoedas acabam por tapar um pouco essa ruptura, acabam por tapar um pouco essa fragilidade do sistema financeiro, e pode vir a ser uma alternativa aqui para os investidores. Portanto, o dólar americano, uma das principais divisas globais, continua a desvalorizar fortemente. A dívida nos principais estados, nas principais economias, como referi no início da apresentação, continua também a aumentar a níveis assustadores. Portanto, nós estamos aqui a ver economias extremamente alavancadas, economias onde os níveis de dívida estão muito, muito altos. E isso pode fazer com que o sistema entre então em colapso. De certa maneira, poderá haver aqui economias que entrem novamente em default, como o que assistimos nas crises anteriores. E, portanto, aqui este é um dos principais pontos nos quais se tem vindo aqui assustar um pouco os investidores. Também as recentes intervenções por parte dos governos, por parte dos bancos centrais também, que têm optado aqui por políticas monetárias demasiado agressivas, poderão aqui ter impacto a médio e longo prazo no sistema financeiro que nós atualmente conhecemos, e poderá haver aqui a necessidade de haver aqui uma reforma, de certa maneira, aqui de alguns aspectos, tal como nós assistimos em 2008, onde teve que haver uma nova perspectiva do mercado imobiliário. Neste momento poderá haver essa possibilidade, e é uma das principais fatores que os investidores que têm alocado cada vez mais capital nas criptomoedas têm apostado, é o facto de haver aqui, ou a necessidade de haver aqui uma reforma no sistema financeiro atual, aquele que nós neste momento conhecemos. Portanto, daí os investidores começarem então a fugir um pouco dos mercados tradicionais e começarem a apostar então nas criptomoedas. Reparem aqui o gráfico fazendo aqui uma comparação da Bitcoin face ao ouro, e temos reparado que este aqui é o boom de 2017, e temos reparado que a Bitcoin de facto tem aqui, em termos percentuais, resultados muito melhores do que o ouro, e aqui também a vir a servir como um ativo de refúgio. Portanto, aqui de facto a ser algo muito interessante para os investidores. Sobre a tecnologia, a grande revolução no meio disto tudo acaba por ser a tecnologia da blockchain, o que acaba por ser a grande revelação nesta área. Não é apenas a Bitcoin, aliás, a Bitcoin até acaba por não ser a moeda mais completa, e nós vamos ver isso já de seguida, mas a blockchain de facto acaba por ser aqui o principal destaque no meio desta tecnologia toda que está por trás das criptomoedas. Ora bem, Bitcoin, como estava a referir, tem estado tem tido alguma pressão vendedora nos últimos anos, pois têm vindo a aparecer novas moedas, as chamadas altcoins, que acabam por fornecer boas alternativas às fragilidades da Bitcoin. Não é que as altcoins acabem por tapar ou por solucionar todas as fragilidades da Bitcoin, mas o que nós temos assistido é que altcoins em específico acabam por
por conseguir fazer o que certas características da Bitcoin não conseguem fazer. Okay? Nomeadamente o facto de Bitcoin levar algum tempo no que diz respeito à transação, nomeadamente aos custos também envolventes, portanto, ao facto de a tecnologia também não ser das mais avançadas, portanto, há aqui muitas moedas que acabam por ajudar aqui às fragilidades, nomeadamente a Ripple, nomeadamente a Ethereum, nomeadamente a Chainlink, entre outras. Portanto, contudo, se formos aqui a ver pelo índice que nós temos aqui a ver do CCID, nós conseguimos ver que a Bitcoin não está no top, nem sequer está no top 3. Portanto, nós conseguimos ver que, de facto, há aqui outros ativos que têm mais importância a nível da tecnologia, não estou a falar de valor, mas a nível de usabilidade. Nós, em primeiro, temos aqui o EOS, que o facto de estar aqui no top 1, no ranking 1, não reflete os preços, porque, de facto, nós não temos aqui nada, a cotação da EOS, nada assim muito relevante. Contudo, a tecnologia por trás é bastante útil. Temos também a Ethereum, que a tecnologia é semelhante à Bitcoin, mas acaba por ser mais completa e que há quem diga até que está subvalorizado, portanto não está o preço não reflete o potencial todo da moeda. Por outro lado, temos então a Tether, que tem tido aqui movimentos bastante interessantes, nomeadamente o facto do recente rally da Bitcoin ter correspondido a um aumento bastante grande da Tether em circulação, ou seja, à medida que a Bitcoin tem vindo aqui a valorizar, nós temos assistido aqui a uma valorização muito grande. Temos que também notar que o Tether, ao contrário da Bitcoin e ao contrário também da maior parte das altcoins, não tem limite de oferta. Portanto, todas as moedas têm um limite de oferta. Quando houver, isso também explica a flutuação da cotação neste momento das moedas, que é, enquanto houver aquelas moedas em circulação ou disponíveis para alguém comprar, põe-se então a lei da oferta e da procura e faz com que o preço venha a apreciar ou então a depreciar. A Tether, como podem ver, a cotação da Tether está extremamente estagnada. Às vezes temos picos de volatilidade, mas também, mesmo a nível de investimento, acaba por ser muito difícil de conseguir beneficiar com isso, porque são mesmo uma fração de microsegundos. Portanto, acaba por ser muito difícil. Isso também, de facto, acaba por justificar o porquê da Tether não ter aqui, sim, um crescimento sólido, um crescimento contínuo, porque neste momento é ilimitada a circulação e não dá para aplicar a lei da oferta e da procura. Portanto, mas é bastante interessante, uma vez que a Tether aqui tem vindo aqui a aumentar os níveis de moedas em circulação à medida que a Bitcoin tem vindo aqui a apreciar bastante. Temos aqui um forecast do Citibank que aponta então para aqui um novo rally do preço da Bitcoin e aponta aqui para uma forte valorização. Portanto, reparem aqui, utilizaram aqui ciclos de mercado onde tudo aponta para que o preço então possa aqui surgir 20 vezes mais do que o preço atual. Portanto, aqui se muitos ou se alguns investidores acham que a cotação da Bitcoin está já demasiado alta, bom, há analistas que ainda apontam para uma maior valorização. De certa maneira faz sentido, uma vez que como ao longo aqui da apresentação tenho vindo a dizer, a procura por parte destes criptoativos, nomeadamente da Bitcoin, tem vindo então a crescer exponencialmente. Ora bem, isso faz com que os investidores procurem mais a moeda e essa procura faz então com que se eleve então os níveis da cotação da moeda e, portanto, tendo aqui a análise técnica e se juntarmos também um pouco da parte fundamental, de certa maneira também faz todo o sentido que existe então esta possibilidade e não parece ser nada assim descabido. Portanto, da minha parte é tudo. Resta-me então desejar-vos o resto e a continuação de uma boa semana e bons negócios.